Você já sentiu vergonha de recomeçar? Muita gente quer manter a imagem de inteligente e falha em silêncio. A verdade é que ninguém lembra quantas vezes você perdeu, falhou. Eles lembram quantas vezes você venceu. Hoje eu vou te mostrar como transformar vergonha em motor, em força. Como pedir ajuda sem perder a dignidade e como transformar a sua identidade para que ela seja forte e você consiga ir até o fim sem desistir. Deixa eu te dizer, time que é lembrado, que chega no final do campeonato e é campeão, é time que venceu o jogo. Não é o time que tem maior posse de bola. Não é o time que tentou muitas vezes fazer o gol e não conseguiu. É o time que foi lá e venceu. Esse time sim é lembrado. O primeiro colocado, o segundo, ele fica mais de canto. E é exatamente sobre esse ponto que trata o primeiro tópico do vídeo. Você não é visto quando você erra muitas vezes. Então, é que nem, por exemplo, uma venda. Quando você toma 9, 10, 20, 30 nãos, ninguém está ali te olhando, ninguém está aí preocupado com isso. As pessoas elas vão enxergar quando você efetuou de fato uma venda. Quando você foi lá e tocou o sino para comemorar. Então você precisa entender que tentar, errar, fracassar nessas tentativas é fundamental para você chegar ao acerto, ao resultado que você espera. Esses dias eu quis lançar um projeto para minha base de contatos. Eu entrei em contato com mais ou menos 10 pessoas. Sabe quantas vendas eu fiz? Nenhuma. Mas isso era só eu que sabia. As pessoas que eu tinha entrado em contato não sabiam disso. Então é isso que eu estou querendo te trazer aqui. As pessoas elas não vão saber se você não está fazendo a venda. Você apenas que sabe. E qual que é o ponto aqui? Você continuar prospectando, continuar ligando, fazendo contatos, encontrando leads frios, encontrando indicações nesse contexto que eu estou te trazendo aqui. Daqui a pouco, se você quer perder peso ou ir para a academia para ganhar massa muscular, você vai definir a quantidade de vezes que você vai para a academia todas as semanas, dos próximos 30 dias, 90 dias, um ano. Então, é definir as tarefas, o que você vai fazer. Talvez é um vídeo Reels no Instagram todos os dias, talvez é um vídeo por semana lá no YouTube. Eu tenho uma meta minha de fazer 3 vídeos por semana no YouTube. Então, as pessoas não precisam saber se esse vídeo foi o melhor, o pior. Eu preciso estar em paz comigo mesmo e entender que faz parte do processo essa construção. Eu me desafio eu mesmo. Então, quando eu tenho uma meta e defino ações para chegar lá, eu preciso cumprir. E esse é o jogo para você chegar mais perto onde você deseja sem desistir. Então, só a posse de bola não ganha jogo. O que ganha é ir lá e fazer o gol. Então, é isso que você tem que trazer para a sua rotina. E para conseguir fazer isso, você vai ter que derrubar o ego. O ego muitas vezes diz para a gente, cara, tu é muito inteligente, tu não pode errar, tu não pode fracassar. Não, mas peraí, quem disse isso para nós? Quem, em sã consciência, inventou que a gente não poderia errar e que se a gente errasse, a gente ia ser menor do que a gente é de fato? Então, a gente precisa enfrentar, muitas vezes, essa confusão mental, essas crenças, e deixar o ego de lado, ser de fato mais humilde, para que assim a gente consiga continuar no caminho. Quando a gente é humilde, a gente aprende, a gente se coloca no papel de aluno, a gente estuda, a gente aplica. Isso é uma virtude muito importante em qualquer área da vida. A humildade para aprender, para evoluir, para entender que a gente tem falhas e que a gente está aí para seguir em frente, independente do desafio. Então, pense hoje em 3 pessoas dentro do seu círculo de contatos.
Pense nessas pessoas que alcançaram o resultado que você deseja alcançar e manda uma mensagem para as três pedindo ajuda. Se coloque nesse papel de aluno. Levante a mão, peça ajuda, diga: olha, eu preciso de ajuda nesse ponto. Eu te considero porque você já chegou onde eu quero chegar. Eu também deixo sempre disponível para você entrar aqui e me pedir ajuda também nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida e precisa de ajuda, escreva aqui para mim. O que sai mais caro? Você ficar dentro da sua casinha, no seu orgulho, com o seu ego, sem pedir ajuda, sem se expor, parecendo que é inteligente, ou indo a campo pedindo ajuda, se abrindo para o novo, se abrindo para o mundo. O que é mais vantajoso para você mudar a sua vida, mudar o seu resultado? Quando você faz um pedido, quando você pede ajuda para alguém, você precisa entender que você vai correr um risco dessa pessoa não te responder, um risco dessa pessoa te responder e você precisar colocar isso em prática, e o risco de você errar mesmo executando e voltar e pedir mais ajuda para essa pessoa. Então, quando você enfrenta o risco, você assume ele e você faz, mesmo podendo perder, é o único momento que você tem para você realmente mudar os seus resultados. Então, assumir o risco. Quem não assume o risco não alcança resultado nenhum. É que nem o jogador que sofre pênalti. Se ele não assumir o risco de bater o pênalti e de errar, quais são as chances dele fazer o gol? Zero, nenhuma. Então, a única chance dele marcar o gol é se ele assumir o risco, for lá e bater o pênalti. Ele pode errar, sim, mas ele tem uma chance de marcar o gol. Pense numa coisa: você não descarta todos os riscos, você não vive uma vida sem risco nenhum. Você só escolhe quais riscos você quer correr. E aí, a partir disso, você começa a tomar ações. Então, a vida ela é feita de riscos. Estar em casa sem fazer nada é arriscado. Ir para o trabalho é arriscado. Então, o risco ele existe, você só escolhe qual risco você quer enfrentar. Então, o que você pode fazer? Você cria cenários. Bom, olha, se eu for para esse cenário aqui, cria esse cenário número 1, cria esse cenário número 2, cria esse cenário número 3. Quais são os cenários possíveis nessa minha decisão? E a partir da visão desses cenários, você escolhe um e você aposta nesse cenário, você corre esse risco e você vai em frente. Você coloca, dedica esforço, dedica tempo para cumprir o que você acordou com você mesmo. Responde aí qual risco você vai escolher hoje para mudar o seu patamar de vida, para alcançar o resultado que você tanto deseja. Olha, enfrentar o risco é importante, mas você precisa saber até onde vai esse risco. Por quanto tempo você está disposto a aguentar um resultado ruim? É por isso que tem masterminds, mentorias, cursos. É por isso que você vai pedir ajuda ou você vai pagar por ajuda para quem já chegou onde você quer chegar, para dar conselhos para que você possa encurtar o caminho, para que você possa modelar essas pessoas. Antes mesmo de abrir o meu último negócio vencedor, eu estava num grupo de mastermind. Então lá eu estava com mais de 100 empresários, que é o mastermind do Érico Rocha, lá em 2017. E eu estava lá ouvindo o que essas pessoas estavam fazendo, como é que elas pensavam, como é que eram os comportamentos. Então entender que quando você escuta outras pessoas, você pode
minimizar esses riscos e você pode chegar mais rápido no seu resultado. Então, você querer inventar algo, ter uma ideia mirabolante sozinho, fazer algo que nunca ninguém fez, isso é vaidade. Você precisa encontrar um framework e modelar essa empresa, essa marca, essa pessoa, e a partir disso seguir em frente, modelando, não inventando a roda. Você vai olhando o que essa empresa está fazendo, o que essa pessoa está fazendo, e vai melhorando, vai adaptando ao seu contexto, sem perder, obviamente, a linha lógica do porquê que aquilo está funcionando. Então, os primeiros resultados que você quer colher em qualquer área da vida tem a ver com seguir framework, seguir algo que já foi validado. Quando você chegar num estágio mais avançado, aí sim você vai poder testar coisas novas, expandir, abrir. Então, esse é o conceito muito importante, modelagem, modelar outras pessoas, outros negócios. Isso é importante para você reduzir o risco e aumentar a sua probabilidade de ter resultado dentro do que você está se propondo a fazer. Aí não adianta você também pegar um playbook, um framework, modelar alguém e não se manter por pelo menos algumas semanas fazendo. Qual que é o playbook que você já escolheu, já fez por mais do que 2 semanas sem ficar mudando, inventando? Responde aí nos comentários. Olhe, com essa execução constante, vai vir uma fase dura no momento da sua jornada, que é a fase onde você vai levar muitos nãos, muitas coisas não vão funcionar. E é exatamente nessa fase que você precisa se manter firme. Então é entender que mesmo você tendo fracassado várias vezes, perdido suas economias, você aprendeu algo. Você não é mais aquela pessoa que você era lá no passado. Você é uma pessoa mais madura hoje. Você tem mais experiências. Então é aprender a usar essas experiências nesse momento atual. E entender que o que você perdeu no passado não é necessariamente uma perda, um erro, mas sim um aprendizado. Você foi se lapidando, que nem uma pedra bruta que vai se tornando um diamante ao longo do processo. Então a falha, ela é parte do processo, ela não define quem você é. Ela não passa a caneta lá, assina o contrato e dá o veredito final. A falha ela é importante para você aprender e você evoluir, amadurecer ao longo do caminho para você chegar mais próximo ainda no resultado que você deseja. Então, pense numa microação hoje. Sente, defina num papel, com papel e uma caneta, o que você vai fazer pelos próximos 20 dias. Anote cada falha. Essa falha que você cometeu não é um erro, não é para você se culpar. É para você entender o que você vai aprender com isso. Me diz aí, você topa falhar para poder aprender e chegar onde você quer? Só que perceba, para sustentar essas tentativas, esses erros, você vai ter que fortalecer a sua identidade. Então, fortalecer a sua identidade tem a ver com, primeiro, bloquear a opinião externa, o que está vindo dos outros, e escutar mais o seu interno. Quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos? Por que você faz o que faz? Tem um motivo para isso. Talvez seja para dar uma vida melhor para sua família, para você mesmo. Então, é assumir que você não é perfeito, que você não é uma pessoa mega inteligente. Você tem humildade, você tem paciência, você tem resiliência. E você vai trazendo isso para dentro de você e vai reforçando. É de dentro para fora, não é de fora, não é o que as pessoas estão dizendo de você. Então você precisa assumir que talvez várias coisas que você escutou ao longo da sua vida são opiniões dos outros sobre você e não que você é de verdade. Então não é os outros que precisam definir quem você é. É você que precisa se definir. Você precisa dizer, cara,
Eu me reconheço da esquerda com os meus defeitos e na direita com as minhas qualidades. E a partir daí você vai se reforçando, você vai reforçando essa sua identidade, para que quando você comete um erro, para que quando você fale, você consiga assumir isso em primeiro lugar, mas você consiga se aceitar e não se culpar. Quais ações diárias passam a definir quem é você hoje? Quais são esses comportamentos? Como que você pretende agir a partir de hoje para que essa sua identidade seja posta ao mundo, seja usada no seu projeto? E aí, com a identidade alinhada, você vai ter que perceber como que você processa o sofrimento, a dor. A maioria das coisas que a gente sofre, a gente está ali escolhendo. Então, tem coisas que a gente pode começar a avaliar e dizer assim, cara, isso aqui não vai tirar minha paz. O que essa pessoa fez ou disse sobre mim não vai tirar a minha paz de espírito. Então, a gente pode escolher, sim, os motivos que a gente vai estar sofrendo. E tem a maioria das coisas que acontecem com a gente que a gente pode descartar. Isso não precisa estar sendo alimentado. Então, vamos escolher melhor sobre o que a gente vai sofrer. Tem coisas que vêm, vão, a gente precisa deixar passar, não podem tirar a gente do sério. Então a gente vai ganhando maturidade, a gente vai se reforçando. Pense que se não existe uma solução, então não é algo que você deva se preocupar tanto. Talvez nem se preocupar. Se existe uma solução, você se preocupe em solucionar aquilo e não ficar ali remoendo, pensando, se culpando, se queixando. Então, esse é o jogo. Entender que tem coisas que a gente controla, que a gente pode resolver, e entender que tem coisas que a gente não controla, a gente não vai resolver, e tá tudo bem. Você não precisa proteger de maneira alguma a imagem. Você precisa proteger o seu progresso. Você precisa ficar firme com você mesmo. Você precisa estar em paz. O que as pessoas falam ao seu redor, se elas te criticam, se elas te julgam, é problema delas. E eu gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. E eu quero deixar esse vídeo aqui com o link nos comentários e no final desse vídeo, em algum lugar dessa tela, para você aprender realmente a não se importar com a opinião dos outros, para que você fique firme na sua identidade, no seu propósito.